Muito boa tarde a todos. É um imenso prazer estar começando essa experiência transcendental aqui em nossas vidas, que são essas lives. Essa é a segunda live que eu participo. É a primeira como mediador aqui. Acho que eu estou até mais emocionado, mais tenso com essa que sou mediador. Eu sou Ariel Feldman, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, PPG-EDUC, coordenador do Grupo de Pesquisa Educação Municipal. Sou historiador de formação, mas venho já há 5 anos desenvolvendo pesquisas em política educacional. E é um imenso prazer que a gente inicia essa live mais do que especial, porque essa live intitulada Gestão Municipal da Educação, Desafios e Perspectivas, é uma live em que a gente busca dar voz a gestores municipais de educação, aqueles que fizeram e fazem gestão municipal da educação. Então, convidamos gestores que já tiveram uma larga experiência na gestão municipal, mais especificamente no município de Cametá. Temos 2 convidados que irão realizar o debate conosco. A nossa primeira convidada é a Maria Salete Pantoja Aquimi. A Salete Aquimi, um prazerzão estar contigo aqui, Salete. Aqui eu agradeço de coração pela disponibilidade em estar conosco para fazer esse debate. A Salete é mestra em Antropologia e Sociologia pela UFPA. Ela foi secretária de Educação de Cametá entre 2001 e 2004. Durante 4 anos, ela exerceu a função mais nobre da educação municipal, que é o cargo de secretária de Educação. Na gestão do prefeito Irácio, ela foi diretora do Departamento de Programas e Projetos entre 2013 e 2017. Então, a gente está falando com alguém que tem uma vasta experiência em gestão educacional. Não é qualquer uma a nossa convidada de hoje, não. Atualmente, a Salete é professora de Sociologia e Filosofia da Secretaria Estadual da SEDUC, e também presta assessoria à Arquidiocese de Cametá. O nosso outro convidado está com alguns problemas de conexão. O nosso outro convidado é o professor João Batista. Esqueci aqui o sobrenome do João. A gente tem essa intimidade de chamar as pessoas apenas pelo nome. Vamos aqui no folder do evento, ver o sobrenome do João. João Batista de Souza Júnior. O João é mestre em Educação e Cultura pelo PPG-EDUC, é nosso egresso. Foi nosso aluno no PPG-EDUC e já exerceu diversas coordenações pedagógicas no âmbito da SEDUC, da Secretaria Municipal de Educação, já foi coordenador pedagógico regional e desde 2017, na atual gestão do prefeito Valdoni Valente, o João é diretor da divisão de programas e projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação da SEMED. É um prazer imenso estar com o João no momento que ele chegar, que ele teve problema de conexão. Alô, Bitcontron, Bitcontron não forneceu uma boa conexão aí para o João. Mas enquanto o João não entra, eu já vou começar aqui o bate-papo com a Salete. Eu não vou perder tempo e já vou começar o bate-papo com a Salete. Mas eu peço atenção a você que está aqui nos assistindo, porque essa live ela pretende ser interativa. Eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos a fazer, tanto a Salete quanto ao João, assim que o João entrar. Contudo, eu pretendo fazer 1 ou 2 perguntas para eles e intercalar com uma pergunta do público. Então, eu peço para que você, que está assistindo, formule perguntas aos nossos
gestores e ex-gestores da educação municipal, que a gente vai selecionar as perguntas que a gente entender que forem as mais pertinentes e vai fazer essa interação com o público, tá? Então, eu estou aguardando perguntas instigantes aí sobre gestão municipal de educação, aqueles que fizeram e fazem gestão municipal de educação. Salete, novamente agradecer aí a presença, tá? É um prazer imenso poder contar com a voz de alguém com uma experiência tão larga aí na gestão municipal de educação. Tá? Olha aí, entrou o João, que maravilha. Tá? João, está conosco. Ele correu, mas vai dar certo. Eu vou começar com a Salete, tá? Você pode deixar teu microfone desligado aí, João, que quando você falar, a gente testa essa tua conexão. Esperamos que daqui, depois da fala da Salete... Vocês estão me escutando aí? Estão me escutando? Estão me escutando? Estamos te escutando. Tá bom? Maravilha, João. Perfeito, perfeito. Eu ia lá para a casa da Salete. O João queria invadir a casa da Salete, mas aí ele está compartilhando respiração aqui, né? Tem que ter um distanciamento, né, João? João, muito obrigado por estar conosco. Eu já lhe apresentei, já passei aqui para o público as suas credenciais, já falei que você é mestre em Educação e Cultura, ingresso do nosso programa do PPG Eduque, tá? Contei que você já teve diversos cargos de coordenação pedagógica distrital na SEDUC e desde 2017 é diretor da divisão de programas e projetos especiais da SEDUC, não, da CEMED, tá? Da Secretaria Municipal de Educação, tá? Eu vou fazer, então, a primeira pergunta para a Salete, tá? Eu peço para o João desligar o microfone dele enquanto a Salete, para a Salete participar. Ali embaixo da tua tela você tem um botãozinho de ligar e desligar o microfone. Salete, eu queria que essa primeira pergunta você contasse um pouco da sua experiência como gestora, tá? Sobretudo como secretária de Educação lá na primeira gestão do Partido dos Trabalhadores, né? Do prefeito Quaresma, mas se você quiser também falar sobre a sua experiência como gestora na segunda gestão como diretora de divisão de programas e projetos, fique à vontade. Mas a minha pergunta vai mais no sentido da gestão de 2001 a 2004. Você pegou um período muito especial da educação municipal, que foi um período pós-municipalização, né? É um período muito novo. Hoje a gente tem muito consolidado que a CEMED eu vou usar uma expressão talvez infeliz, esse monstro, porque ela é muito grande, a CEMED gera muitos empregos, ela é uma estrutura muito grande, mas na cogestão era tudo muito novo, né? Em 1997, a CEMED tinha cerca de 8 mil alunos matriculados, tá? Depois da municipalização, com a corrida por novas matrículas, que é o antigo Fundef, o financiamento era vinculado a alunos matriculados, então teve aquela corrida por matrículas, transferências de alunos da rede estadual para municipal, e em 4 anos, esse número cresceu de maneira assustadora, né? Em 2001, a CEMED já tinha 41 mil matrículas. Então, de 97 a 2001, em 4 anos, passou de 8 mil matrículas a 41 mil matrículas. Então, você pega uma gestão num momento muito novo da CEMED. Então, muitos recursos, caem muitos recursos na conta da prefeitura, né, via Fundef, né, o primeiro fundo lá, que começou, mas também muitas responsabilidades, né? Um duplo aumento, mais recursos e muito mais alunos. Tá? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência sua como gestora, como secretária, nesse período muito singular da trajetória da CEMED, da Secretaria de Educação Municipal. Boa tarde, Ariel, boa tarde, João. Poderia ter vindo, João, para cá, seria bem-vindo, mas colocado o prazer de estar poder participando desse momento aqui, da gente poder refletir
e contar um pouco das nossas experiências enquanto gestora. Quando você está fora um olhar de fora, e nós, da classe dos trabalhadores em educação, a gente sempre pensa que indo para um lugar que a gente pode decidir. Caiu a Salete. Olha lá, a internet, ela pega a gente de surpresa, hein? O João, que estava com problema de conexão, a Salete estava faceira conversando com a gente aqui nas prévias da live, e na hora que ela pega a palavra para poder falar um pouco, ela cai. Vamos fazer o seguinte, então. Eu não estou vendo. Opa, a Salete está voltando, que maravilha. Foi só uma pequena quedinha. Eu aproveito para reiterar, eu não estou vendo aqui as perguntas do público, né? Então, aproveito para pedir aqui a participação do público. Salete, você caiu, mas você voltou, tá? Pode ficar à vontade e continuar a sua fala. A gente, quando está do lado de fora, a gente sempre pensa que a gente pode melhorar ou fazer as coisas acontecerem, né? Esse foi o contexto em que eu assumi a Secretaria de Educação de Cametá. Eu sou socióloga e trabalhei muito tempo na diocese, era antiga prelazia, com educação popular. E esse trabalho de educação popular me credenciou a discutir educação, não só educação formal, mas uma educação mais voltada também para a classe trabalhadora, para outros que não tinham acesso. Quando eu fui convidada a assumir a Secretaria de Educação, a gente sempre pensa que vai fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente não consegue fazer, né? Como você disse, a gente passava de um processo de municipalização, onde nós tínhamos pouco mais de 8 mil alunos, de repente a gente se depara com uma população de estudantes de 41 mil, em que a população só de estudantes de Cametá é maior do que toda a população do município, por exemplo, como Baião. Então, cai a ficha de que tu estás sob pressão, né, de estar gerindo uma educação de um dos maiores municípios do estado e um dos mais importantes da região tocantina. E aí você começa a perceber essas responsabilidades e começa a perceber também os desafios que vêm com as responsabilidades, né? A nossa região daqui da Amazônia, ela é completamente diferente da região do Brasil. Então, eu sempre vejo que a gente tem dois Brasis, né? E nessa transição que a gente estava passando, o recurso que vinha do Fundef, na época, e aí não tinha recurso para a educação infantil, né, e nem para o ensino médio, mas a gente que trabalhava até a 8ª série na época, que agora é o 9º ano, a gente não tinha recurso para a educação infantil, né? A gente tinha recurso a partir das séries iniciais. Então, se configurava um grande problema para a gente encontrar um município com essa superlotação de alunos sob a responsabilidade do município, um município que nunca tinha feito concurso público, e aí vem a questão da politicagem, de tirar esse, contratar esse, e trazer todo esse bojo de problemas para a educação. Nos 6 primeiros meses, eu confesso que foi extremamente complicado conduzir a educação do município. Nós, imediatamente, sentamos com uma equipe de professores e pedimos ajuda à Prefeitura de Belém, né, ao campus universitário. Esse campus foi importantíssimo para a gente aqui, com as experiências, com pesquisas que se faz. E o primeiro passo que a gente tinha que trabalhar para a educação ser essa educação democrática, para a gente gerir, e para a educação se diferenciar no município, foi a gente puxar o concurso público. E aí a gente trabalhou em 2001, e o concurso público
ele foi feito, né? Início de 2002 foi assim um processo muito rápido de democratizar essa educação. E a gente achava que a gente só vai democratizar, a gente só vai poder investir todo esse recurso que vem, todo esse dinheiro que vem em professores se a gente tivesse um quadro fixo no município, um quadro efetivo. Porque você capacita e depois entra outro governo e tira, e demite, coloca de acordo com a ideologia partidária, com a cor que veste de partido. Então, a gente achou que seria um gasto e o dinheiro é público, né? Então, o primeiro passo que a gente fez foi a gente colocar o concurso público. Isso foi uma situação, né, que eu e a minha equipe, a gente colocou essa situação para o prefeito. É fundamental que façamos o concurso público. E é uma marca, professor Ariel, que eu tenho muito orgulho, né, de ter sido o primeiro concurso público do município de Cametá, e eu ter sido a secretária, e junto com os outros companheiros secretários, que puxou, sabe, fazer esse concurso para a gente poder trabalhar uma educação que ela fosse mais democrática. Eu sempre digo, a educação, ela tem que ser democrática, a educação não pode, e pode ser uma educação partidária, mas, infelizmente, é isso que acontece. Então, a partir desse momento que a gente fez o concurso público, a gente pôde ter um quadro fixo. E a partir de ter esse quadro, tu começas a investir na formação dos professores, que era o outro grande problema que a gente tinha, né, nessa formação deles. E criamos um espaço denominado Oficina do Educador, que fazia uma formação permanente com os professores. Por distrito, a gente ia fazendo essa formação, e a gente teve, ao longo dos 4 anos, um grupo de professores bastante preparados. A outra grande dificuldade que a gente tinha era, no nosso quadro de professores, a gente ter pessoas que foram municipalizadas e que não tinham nível superior. Porque o que entrou a partir de 2002 no concurso, o concurso já era direcionado, nível superior em determinadas áreas. Então, quanto aos que entraram no concurso, a gente não teve dificuldade. Mas a gente ainda tinha uma grande defasagem de professores que não tinham nível superior, que eram os professores das séries iniciais, que o concurso, naquela época, ainda abriu as inscrições para essa clientela, porque nós não tínhamos no município todo esse aparato da universidade, né? E conforme o campus e outras universidades foram entrando, o PAFO foi fundamental também nessa formação dos professores, e aí nós tivemos um quadro qualificado, um quadro que a gente investiu mesmo, né, nessa capacitação deles. Na questão da municipalização, a gente enfrentou problemas com professores que, durante a vida toda, foram professores vinculados ao Estado. E aí foi um grande desafio, porque esses próprios professores não se sentiam da rede municipal, e às vezes eles não se sentiam que eu pudesse ser, eu não sei como eles imaginavam, né? Mas assim, eu não me submeto à Secretaria de Educação. Esse era também um desafio. Quer dizer, eu sou funcionário do Estado, e aí a gente, todo um processo de conversar, de sentar com eles, e reuniões, e diálogos, e explicar que a educação, nesse momento, ela era né? Uma educação única no município, e que tanto eles que vieram do Estado tinham muito a contribuir com a gente, quanto os nossos professores que já eram concursados, fixos e que estavam já permanente na rede. A realidade também que nós tivemos nesse primeiro momento, aí imagina você, 2001, 19 anos atrás, né, com uma realidade totalmente diferente das educações, das escolas no campo, né, multisseriado. A gente trabalhou muito para tentar não acabar naquele momento, que era impossível, né? Mas a gente diminuir um pouco mais a questão do multisseriado. Uma coisa que foi legal nesse período também é que a gente extinguiu aquele horário dentro da zona urbana, aquele horário chamado intermediário, né? Que se trabalhava de 11 às 2, 3 da tarde, que as crianças padeciam lá. Então, isso a gente conseguiu, nesse primeiro momento, acabar com esse horário tão perverso para a educação. Mas a gestão numa Secretaria de Educação, num município como Cametá,
ela é muito complexa pela natureza geográfica do município que a gente vive, pela formação política do nosso povo, por Cametá ser uma cidade extremamente conservadora, né, por ser mulher, né, ter assumido uma secretaria e, às vezes, essa figura assim, mas eu vou me submeter às orientações de uma mulher, isso tudo pesava, né? Acima de tudo, por ser administração do Partido dos Trabalhadores, né, que você rompe com aquela lógica de quem só administra, de quem só tem políticas públicas para o município, as pessoas de uma determinada classe social. E a gente veio das classes trabalhadoras, né? A nossa vivência toda, a minha vivência, foi toda com a diocese, foi todo com os sindicatos, foi todo com os movimentos sociais, com a CUT, e essas experiências a gente trouxe para a Secretaria de Educação, né? Projeto de elevação de escolaridade, por exemplo, foi um projeto que era CUT, que tinha, e a gente sentou com eles, universidade, via o INPI que certificou, e a gente fez um projeto fantástico de elevar a escolaridade para a população carente do município, e adultos, jovens e adultos analfabetos, que era um projeto de elevação de escolaridade chamado Projeto Cametá Tapera. Eu penso que nessa questão da gestão a gente teve acertos, muito erros, evidente, né, mas o grande acerto foi a gente criar a nossa escola. Né, a Escola Camutá, Escola Cidadã, foi criada depois de ampla discussão com todos os segmentos da nossa sociedade, plenárias em todos os distritos, e culminou com uma conferência para a gente poder criar essa escola, e dentro dessa escola a gente escolher os eixos que mais urgiam para a gente poder trabalhar no município. Né? E aí a gente escolhia um dos eixos principal e que a gente preza até hoje, era o eixo de uma gestão que ela fosse democrática. Eu acho que a gente não pode abrir mão da escola ser democrática, né? Da gestão na Secretaria de Educação ser democrática. Porque você está lá, é passageiro, né? Mas as ações que tu desenvolve, elas ficam, né? A tua pessoal, tu tá lá, tu fica 2 anos, 3 anos, depende de como o prefeito enxerga o compromisso que ele tem com quem está lá. Nós temos também algumas dificuldades, nós tivemos de implementar políticas, principalmente políticas das escolas no campo. Ora, nós temos hoje, por exemplo, 245 escolas no município, o João pode me corrigir depois, 245 por aí, dessas, pelo menos 20 estão dentro do centro da cidade. Aí vocês imaginam que as secretarias de educação da região, e a nossa aqui de Cametá, a gente faz a política para a educação no campo baseado na visão urbanoide. Então, também tivemos muitos problemas, e aí até a gente se adaptando, corrigindo esses erros, chamando pessoas que tinham qualificação, que tinham condições, que a gente diz, para nos dar tranquilidade, sabedoria. O professor Salomão Mufarrege foi importantíssimo nesse processo, né, da gente poder discutir, e outros problemas que tivemos na gestão. Mas eu penso que, para a gente já ir encerrando esse primeiro momento, que gerir uma Secretaria de Educação num município como o Cametá, né, um município extremamente conservador, né, um município em que nós temos um número enorme de estudantes, em que nós temos uma geografia feita da sede urbana, nós temos vilas, nós temos ilhas, nós temos setores de estrada, nós temos dentro das vilas setores de estrada também lá, né? Eu penso assim, que o primeiro passo é a gente ter humildade, a gente ter prudência, né? E a gente contar com pessoas que possam realmente contribuir com a gente. E eu penso que nessa nossa experiência, e eu estou falando só a princípio da experiência enquanto secretária,
eu acho que a gente, assim, conseguiu avançar. A gente conseguiu avançar um pouco dentro do que o município apresentava. Eu acho, assim, que as ações que a gente fez, elas se refletem até hoje, né? Nós temos estudos de mestrado, de doutorado sobre a escola Camutá, e outros estudos. Eu tenho contribuído muito com os TCCs de alunos que vêm com dissertações de mestrado, né, que vêm entrevistar. Como é que foi essa experiência de vocês? E uma experiência, assim, altamente do ponto de vista do que a gente queria, a gente atingiu o objetivo. Claro que, nossa, a gente olha agora, eu particularmente olho e digo, nossa, mas eu poderia ter feito muito mais isso, eu poderia ter complementado daqui, eu poderia ter feito isso. A gente sempre tem que ser crítico naquilo que a gente faz. Mas do ponto de vista do que a gente se propôs num primeiro momento e o que a gente podia fazer, eu penso que a gente cumpriu, assim, contribuindo um pouco com a educação em Cametá. Eu penso que depois a gente pode voltar, professor, né, para a gente trazer outras informações de como foi o financiamento, a dificuldade de construir escola, a dificuldade de transporte escolar, como a gente conseguiu regionalizar a merenda. Eu acho que um pouco desse debate seria importante a gente trazer. Acho que, para o início, a gente poderia estar trazendo esses elementos para nossa discussão. Maravilha, Salete, maravilha, muito bom lhe ouvir a memória viva da história da educação municipal aqui em Cametá, tá? Muito legal lhe ouvir. A gente está com uma interação muito legal aqui, né? Aproveito para dar um comunicado que a próxima live, Modos de Vida e o Comum na Amazônia no contexto da pandemia, prevista para iniciar às 17 horas, não vai ser pelo Facebook nem pelo YouTube, ela vai ser pelo Google Meet, tá? O link é aberto, não é fechado, mas só cabe 200 pessoas. Então, quem quiser assistir, corre lá para ver, tá? O link está ali nos comentários desta live, tá? A gente tem participação aqui da Rosalie Rauta Siller, da Universidade Federal do Espírito Santo. Olha que maravilha, tá? Uma live interestadual, tá? Eu agora queria que o João Batista contasse um pouco para a gente da experiência dele, do que faz a divisão de departamentos, a divisão de programas e projetos especiais da qual ele é diretor. Contasse um pouco dessa experiência lá, que as poucas pessoas conhecem a Secretaria Municipal por dentro, né? E não é moleza administrar uma série de programas como o João é responsável por administrar, com recursos que vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e ter que prestar contas desses recursos, para esses recursos não pararem de vir. Queria então um pouco que o João contasse um pouco o trabalho dele como gestor aí frente à divisão de programas e projetos especiais da CEMED. E, novamente, agradecer, João. Espero que agora a tua conexão pegue no tranco. Tá? Você viu como é surpresa. A Salete, que estava com uma conexão maravilhosa, caiu, voltou. Você estava com problema, mas eu acho que vai dar bom agora, porque você está mexendo e está em tempo real aí. João, é contigo. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo. Tá dando para ouvir? Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Ok? Sim. Ok, gente. Tá. É que essa nossa internet, ela nos deixa assim, né? Meio que frenéticos, né? Bom, gente, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do professor Ariel, né? Ao programa, nosso programa, né, de pós-graduação, né, o PPG Educ. E em nome das mulheres, eu quero aqui também estender meu abraço, né, a Salete Akimi, amiga de longa data e militante da educação. Então, é uma causa que nos une, né? É uma causa que constrói uma amálgama entre nós.
Bom, gostaria também de parabenizar e agradecer a professora Salete pela sua contribuição histórica na educação e ser reconhecido, né, por nós que somos militantes da educação, por nós que queremos uma educação de qualidade, mais democrática. Esse é o nosso sonho. Então, nada melhor do que agradecer as pessoas que têm contribuído, que contribuíram nesse sentido, né? Como ela citou, linhas importantes, tanto na democratização no sentido da inserção dos servidores públicos, né, efetivados, isso dá um know-how de qualidade para a educação, quanto a experiência do Cametá Tapera, minha mãe fez, né, meu tio fez, então, poxa, a gente se sente incluído nesse processo, né, e de fato teve um grau de abrangência honroso, né, e significativo para a nossa região. Pois bem, gostaria de falar um pouco eu gostaria de fazer esse recorte, eu gostaria de tratar mais coisas, mas eu sou chefe de uma divisão, né? Então, vou fazer um recorte nas minhas contribuições nesse sentido, que eu acho que não avanço em áreas que eu não domino, né? Mas, da nossa divisão, do Programas e Projetos Especiais, é um momento difícil, né? Um momento difícil pelo fato de uma brusca queda dos recursos voltados, né, para o programa Dinheiro Direto na Escola, né, e também a amputação e destruição de alguns programas, né, que fortaleciam, de fato, a educação lá na ponta, né. Um grande exemplo disso é o programa Mais Educação, que depois veio com uma configuração de novo Mais Educação, e que hoje não tem mais, né, que foi um programa que contribuiu muito, né, principalmente na gestão da professora Celeste, foi um momento ainda que ainda caiu um bom recurso, né, ainda um olhar, né, de políticas públicas voltado interessante para esse programa. Lamentavelmente, esse programa ele, né, caiu drasticamente, tanto a ótica dele, né, de abrangência, e depois ele realmente liquidaram o programa. Então, nós temos hoje um investimento nessa área, falo, né, pelo FNDE, muito baixo, né, em torno de menos de $500 mil, né? Isso, há 2 anos atrás, ele chegou em torno de 800 mil. Muito abaixo ali, teve um pico ali em torno de 2012, 13, que chegou a 12 milhões por ano, né? Teve um pico de convergência que foi interessante. Mas isso reflete uma dificuldade, né? A dificuldade que eu penso que essa dificuldade ela transcende somente a questão técnica, mas ela nos exorta, né, a querermos pautar uma educação mais pública, de qualidade. E me vem muito na memória o debate que nós traçamos na última Conferência Municipal de Educação. A dificuldade que foi a última Conferência Nacional de Educação, que para nós, enquanto brasileiros, né, que para nós, enquanto educadores, para nós, enquanto estudantes, foi uma derrota, né, a nível nacional. Porque uma das nossas expectativas com a última Conferência de Educação, de fato, era a gente criar o nosso Sistema Nacional de Educação, da qual a gente pudesse analisar e focar as políticas públicas educacionais para a realidade da Amazônia Tocantina, que a gente diz, né, de uma forma carinhosa, a Amazônia Tocantina cametaense. Que a gente pudesse discutir o transporte escolar, né, com a realidade do transporte escolar da nossa Amazônia. Que a gente pudesse discutir a alimentação escolar com a realidade do que exige a nossa região. Então, eu sempre costumo dizer que a nossa região é uma região muito difícil, é o mundo. E quando a Celeste fala de áreas escolares, né, nas áreas ribeirinhas, a gente fala nos centros, que é a terra firme, né, são 184 escolas espalhadas pelo campo, né, da nossa região. E nós temos 19 unidades escolares na cidade. A questão é a contradição social que ainda há entre elas, né? A questão da contradição social que nós temos que superar, né, nesse cenário da nossa região, da nossa educação. Por isso que no início da minha fala, eu parabenizava a professora Salete pelos empenhos realizados nesse sentido, porque a gente realmente, quando ela colocava uma situação de que quando se está de fora, a gente desenha
é um mapa muito grande, a gente desenha metas gigantescas a ser atingidas, e uma realidade como a nossa, tanto na formulação de políticas, né, internas, nas políticas municipais, quanto abraçar uma realidade como a nossa, não é fácil construir, não é fácil executar. Eu lembro muito bem de uma fala do Frigoto, e isso para mim tem como incentivo, né? Tem como algo que me motiva, né? Em que o Frigoto dizia: a educação que nós queremos, o sonho de uma educação que nós queremos, ela não pode partir da destruição dessa que está aí e erguermos uma nova, não. Ela vai partir desta educação que está aí. Ela vai partir desta escola que está aí. Né? Então, é isso que nos motiva. E eu quero dizer, professor Ariel, professora Salete e demais colegas que estão participando dessa live, hoje eu me coloco aqui, nesse momento, mais como um militante mesmo da educação, né? Militante que atuou e atua lá na ponta, que hoje está na gestão, que assumi gestão escolar, que assumi coordenação escolar, e sabemos na pele a dificuldade, o que é fazer educação, né, na nossa região. Então, nesse sentido, eu quero dizer assim, que isso nos une. E aqui eu trago uma reflexão aqui do Steven Meissaros, né? Isso me serve, isso também me motiva muito, que quando não houver os canais, a gente precisa lutar para construir esses canais, né? E com essa reflexão, eu gostaria de falar desse momento, né? O momento que nós vivemos na educação, que é o momento da pandemia, que é um momento de a gente discutir a educação em um tempo extremamente difícil. Eu costumo dizer que a educação, que a pandemia, ela teve o poder, ela tem um poder de amplificar as dificuldades. Mas dificuldades que já existiam, dificuldades que já estavam lá, né, no âmbito da escola, que já estavam lá no âmbito da gestão escolar, que já estavam lá no âmbito das políticas públicas educacionais, né? Então, a gente está, nesse momento, amanhã, a partir de amanhã no Senai, até sexta-feira, a gente vai estar com um ciclo de reuniões, né, para nós apresentarmos um plano de contingência à Covid-19 no nosso município de Cametá. O que é isso? Isso é uma proposta pedagógica, né, da Secretaria Municipal de Educação, para esse momento de isolamento social. E eu aproveito para dizer também uma questão. Não há previsão, neste momento, de retorno às aulas presenciais, né? O que a gente está discutindo na Secretaria, e vamos apresentar amanhã para nossos diretores e coordenadores, né, não será todo mundo de uma vez, porque para respeitar a questão do isolamento social, do distanciamento, né, mas a gente vai estar discutindo com nossos colegas lá da ponta, nossos gestores e os nossos coordenadores, em primeiro lugar. E eles serão nossos multiplicadores nesse sentido. Bom, gente, para não me estender e logo passar a palavra para o professor Ariel, nesse primeiro momento aqui são essas reflexões. Obviamente que com todo esse transtorno da internet, a gente acaba até perdendo um pouco do foco, mas dizer a vocês, é um prazer imenso estar aqui. Maravilha, João, muito obrigado pelas considerações iniciais aí para a gente abrir o nosso debate, que vai até às 17 horas. Às 17 horas tem outra live, reitero, não é no Facebook, não é no YouTube, é no Google Meet, o link está aí na descrição, está aí nos comentários. Então, só queria registrar aqui que nós temos espectadores de diversos cantos do Brasil. A gente tem o professor Pierre André Garcia Pires, que está participando do evento conosco, participou de um GT conosco aqui nesse colóquio, está falando de Rio Branco, do Acre. Nós temos a participação do Josenildo Souza no Alto Solimões, em Benjamin Constant, estado do Amazonas. Tá? Aqui registrar a participação do professor Heraldo, dizendo que só com o Fundeb para valer é possível pensar em uma educação com qualidade social à classe trabalhadora, financiamento da educação para valer. Atenção, né? Fundeb está no Senado
vamos pressionar para que ele seja aprovado, o texto que chegou no Senado da Câmara, seja aprovado sem modificações, sem emendas aí no artigo que regulamenta, que propõe o custo aluno-qualidade. Vamos ficar de olho. Para dar continuidade ao nosso debate, eu vou fazer mais uma pergunta. A próxima pergunta eu vou tirar do público. Eu estou vendo aqui nos comentários que teve uma pergunta do Pedro Souza e outra da Yara Feldman. A Yara Feldman é minha mãe. Minha mãe assiste todas as minhas lives. Vai ser um pouco suspeito se escolher a pergunta da minha mãe, né? Então, eu vou deixar em stand-by, Yara. Então, eu peço para que o público participe com mais perguntas, porque a próxima pergunta vai ser do público, tá? Agora, nessa rodada de perguntas, eu vou começar dando a palavra para o João. Começa o João e depois a Salete, tá? E na outra inverte. Vamos fazer dessa forma. A professora Salete tocou um aspecto interessante, que quando ela entrou, uma das questões mais primordiais era fazer concurso, porque é preciso ter estabilidade. Quando troca governo, muda todo mundo, e essa instabilidade é muito problemática para o processo educacional. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos professores temporários, tá? Porque a gente faz pesquisa sobre a temática, a gente percebe que quando há uma troca de governo, é uma troca bastante drástica dos professores temporários. Eles trabalham sem as condições adequadas de trabalho, recebem menos, muitas vezes não. E a nossa pesquisa indica que é uma condição de trabalho bastante precária, tá? E a legislação, o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação prevêem, ou melhor, fizeram a previsão lá em 2014 e 2015, que dentro de 3 anos que já se passaram, tanto do Plano Nacional quanto do Plano Estadual, que as redes tivessem, no mínimo, 90% do quadro de professores efetivos. Tá? O Plano Municipal de Educação silencia esse respeito, mas o nacional e o estadual são bastante claros. E a gente percebe que é uma dificuldade do município em conseguir cumprir essa meta. Tá? Em 2013, a gente tinha um percentual de 34% de professores temporários na rede municipal. Tá? Com o concurso público realizado em 2014, esse patamar deu uma descida, tá? Em 2016 ele era de 14%, mas ele subiu novamente. Em 2017 já subiu para 22%, um percentual que se manteve até 2018. Ou seja, nós estamos no último censo escolar que eu tomei nota aqui de 2018, com 22% de professores temporários na rede, mais do que o dobro do que o estipulado, o patamar mínimo estipulado pela lei, que seria um patamar residual de 10%. E 90% desses professores temporários estão na zona rural. Ou seja, esse profissional que tem condições menos estáveis de trabalho, ele incide muito mais na área rural. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre essa resistência que há na rede municipal, no sentido de não conseguir diminuir a um patamar mais residual esses profissionais temporários e trabalhar com profissionais efetivos do cargo. Tá bom? Então, primeiro eu passo a palavra para o João e depois para a Salete. Boa tarde, mais uma vez. Tá dando para ouvir? Sempre vou perguntar. Bom, gente, eu penso e eu me reservo nesse momento e me coloco na condição como militante da educação, mais uma vez, né? Eu gostaria até que essa resposta ela fosse dada pelo gestor, né? Pelo prefeito, pelo secretário municipal de educação, que eu creio que eles têm mais, nesse momento, diante da pesquisa que o senhor apresentou, propriedade para esmiuçar aí essa resposta. Mas eu vou aqui fazer uma reflexão, como o senhor disse, acerca disso. A minha reflexão ela não é diferente do que a professora Salete apresentou, que é uma questão que nós precisamos, primeiramente, tornar
normal isso, né? E a gente não pode tornar uma rede totalmente concursada excepcional. Ao contrário, nós temos que tornar a rede municipal uma rede, quanto maior número de professores efetivados, profissionais de educação efetivados, melhor. Melhor pelas razões que foram apontadas, tanto na sua fala, quanto na fala da professora Salete, né? E eu defendo como profissional de educação, sim, isso, né? Eu tenho familiares que há muitos anos, né, servem ao município na condição de professores contratados. São professores que atuam naqueles lugares que realmente não se tem professores concursados, né? E nós temos uma dificuldade aqui. Logicamente que este ponto que eu vou dizer aqui não justifica isso, né? Mas é um elemento que acontece também, é um fenômeno que acontece. Muitos dos nossos colegas que são aprovados para o campo, eles não assumem a educação do campo, né? Muitos, né? E a gente entende isso, a gente entende pelo fato das dificuldades, o que é, né, ser um educador do campo, as dificuldades que é se chegar, né, até as escolas, as condições das estradas. Então, é uma dificuldade que se tem, né? Eu vou citar o nome aqui, mas eu tenho uma irmã de criação que ela atuava, né, numa localidade que tinha professores concursados para lá, mas que 2 desistiram, né, voltaram, um para Belém e outro para Marabá, e ela estava com contrato, né? Nesse momento, a informação que eu tenho é que todos os contratos foram rompidos, né? Não sei se é essa linguagem mais correta, mas não estão ligados na rede, né? Isso é uma questão que para nós nos preocupa muito, né? Pelo fato do cenário, a gente não sabe ainda, não tem ainda uma clareza do retorno presencial das atividades, mas isso nos preocupa. O Ministério Público do Trabalho também tem cobrado isso das redes municipais de educação, né? Mas, enfim, sem muitas delongas, eu defendo que sejamos todos concursados, né? Que eu creio que isso não ia haver esse processo de descontinuidade, porque eu penso que um dos diabos, desculpa a expressão, na educação, são os processos de rupturas, tanto na gestão, quanto na parte do ensino-aprendizagem, né? Em todos os setores da administração pública educacional. E isso acaba criando rupturas que não contribuem. Então, nesse sentido, eu faço uma reflexão que isso, nós temos que fortalecer os nossos organismos sociais da educação para que a gente possa pautar isso nas lutas, né? Que a gente possa discutir a Conferência Municipal de Educação, mas também fazer com que as nossas discussões elas saiam do campo do debate e se tornem lei municipal. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui da última conferência. Nós fizemos um debate formidável. Eu falo porque eu estava à frente, eu me desgastei bastante na organização da conferência. Nós construímos as emendas, né, e eu cobrava até dos nossos colegas do próprio sindicato da educação, das organizações educacionais, que muitas das vezes a gente não tem que esperar somente da gestão, porque a educação é um patrimônio de todos nós, né? Eu sempre digo uma coisa, os que sofrem na ponta somos nós. Então, é um desafio, é uma luta aberta, é uma pauta aberta. Nós já vamos ter que ter outra Conferência Municipal de Educação e a gente ainda está devendo a implementação do debate que foi realizado no anterior. Então, esses processos de descontinuidade é que nós temos que vigiar, é que nós temos que colocar como pauta das nossas lutas. Enfim, gente. Obrigado, João. Obrigado. Encerrou sua fala, né? Antes de passar, obrigado pelas considerações muito pertinentes, tá? Muito pertinentes. Um autor, agora me esqueci o nome, tá? Ele fala em administração zigue-zague, mas ele fala para o governo federal, né? Que as políticas educacionais, muitas vezes, elas ocorrem em zigue-zague. Troca a gestão lá no MEC, muda tudo. E eu acho que esse termo ele é muito pertinente aqui para a gente pensar a educação municipal, que ela também acontece muitas vezes em zigue-zague, né? Antes de passar para a Salete fazer as considerações sobre a questão dos professores temporários, leia aqui o comentário da Bianca Moreira, tá? Ela não falou de onde ela é, mas ela disse assim, na minha cidade,
claramente manter promocionais temporários geram votos na política. É também que atualmente os temporários estão sendo pagos e os docentes concursados vivem com salário atrasado. Fora que, na maioria, esse profissional temporário nem tem formação na área que está atuando nas escolas do campo. Bianca, se você puder dizer de onde você fala, tá? Porque aqui em Cametá é um pouco o contrário, né? Muitas vezes o que a gente observa é que o professor temporário tem o salário muitas vezes atrasado, o concursado, apesar de também algumas vezes sofrer atraso salarial, tem uma estabilidade maior no recebimento. Salete, fica à vontade para fazer as reflexões sobre essa importante questão aí dos professores concursados e temporários. Ok, professor Ariel. Eu quero fazer duas considerações. A primeira é a educação, ela tem que ser democrática. O que acontece é que a educação é partidária. É desafio muito grande, enquanto gestora que fui. Quando muda o governo, há um desmonte da educação. E não é só a nível federal, a nível de estado. E onde a gente sente mais é no município, porque é onde a gente está, é onde a gente vive, é onde a gente conhece. Então, quando muda um governo, um prefeito, a gente vai para a Secretaria de Educação, e aí é outro secretário, natural, até aí é natural, mas aí acontece o seguinte, muda diretor, transfere professor daquela escola, às vezes por perseguição política mesmo, né, se transfere esse professor, porque não comungou dos projetos que o outro gestor estava colocando, e isso tem essa quebra, essa descontinuidade na educação. Né? O ideal seríamos ter eleição direta para diretor, onde a comunidade pudesse escolher lá e a comunidade bancar esse diretor lá, com o projeto político-pedagógico da escola, com os professores para não saírem de lá, para dar continuidade. Então, assim, dificulta muito. De 4 em 4 anos, ou de 8 anos, tu sai de lá, aquela escola está toda organizada, sai, tira, não tem essa continuidade. Isso é perigoso. E o outro ponto é que os municípios têm que corrigir, faz-se necessário corrigir no concurso público a questão dos temporários. O que acontece? Você faz o concurso público para as áreas onde menos tem concorrência, aquilo que o João já colocou, você passa, você não quer ir para lá. E aí, é o que a Bianca colocou agora. Quando você não quer ir, você tem o suporte das lideranças, da própria comunidade, que não aceita outro professor, porque ela quer aquele professor de lá, porque é sempre um parente, é um amigo, é um compadre que não passou no concurso, mas era professor lá e tem que ficar. E os vereadores também, né? Eles vêm, a gente se apega com o vereador, olha, vereador, eu vou votar no senhor, mas eu não quero trabalhar lá na área rural, então tem que corrigir isso. E aí o que acontece? Traz todo esse pessoal que passou no concurso para a zona urbana ou as proximidades da cidade, incha a folha de pagamento, mas aí as escolas lá ficam sem professores, e aí você tem que contratar esses temporários. Então, eu creio que as administrações públicas é urgente corrigir essa distorção. O professor que fez concurso para determinado local, ele tem que ir. Se ele não aceitar ficar lá, chama o seguinte, que passou no concurso, porque isso é injusto. Né? É injusto. O outro não passa no concurso por uma condição, às vezes vem de outra cidade, tem uma condição melhor para fazer, mas não quer ir para a zona rural, porque não tem casa, porque é dificuldade de transporte. Mas o concurso deixa claro isso. Né? Então, e isso, os temporários, eles vão... É necessário, porque as pessoas que passam para o concurso não querem ir para lá. É necessário fazer isso. Agora, a questão da administração pública, ela precisa, a gente precisa avançar muito. E aí, professor Ariel, é bem legal quando o senhor, a sua equipe de pesquisa trabalham nessas pesquisas da questão. Eu insisto muito numa educação democrática. Né? Nós temos um plano municipal de educação que virou lei, a Lei 274 de 2015. Poucos sabem. Foi aprovada na Câmara.
lei número 274 de 2015, onde nós temos um plano municipal de educação que é 10 anos, ele vai de 2015 a 2025. Então, era só a gente seguir, né? O que está lá são 13 ou 14 metas que estão... Está lá, foi feito com amplo setor da sociedade, né? Temos um plano, nós não estamos partindo, nós não estamos discutindo a educação de cametá, de terra arrasada, né? Nós estamos discutindo dentro do plano. Mas o que acontece, né? Mudou a gestão, o plano não foi implementado, né? E eu não estou falando de partido A, B, C, eu estou falando de gestão, onde eu tive a oportunidade de ser gestora, e todas essas dificuldades que eu estou colocando aqui foi o que eu sei, tá? Não me entendam errado, eu estou colocando coisas que eu passei lá, né? Essas questões da gente estar no concurso, e aí, eu não quero ficar lá, vem o vereador, traz para a cidade, porque vai votar em mim, aí a gente traz, falta o professor lá, e tem que contratar. Aí, o temporário, os direitos não são respeitados, quando chega em julho, distrata para poder não pagar, quando é em dezembro, distrata e só volta a contratar quando chega em março. Então, se acaba criando uma série de situações, né, que elas são umas situações, assim, indesejadas, né, e até uma situação de injustiça para com profissionais da educação que se dedicam, que vão lá. Não é fácil enfrentar toda essa situação das escolas, que tem dificuldade, né, as nossas escolas. O nosso desafio é muito grande aqui no município, né? A gente não tem um fórum permanente de educação que pudesse estar se ajustando, contribuindo com o que se pensa, com como a educação está sendo desenvolvida, né? O Conselho Municipal de Educação, ele é pouco atuante, e na maioria das vezes a gente coloca pessoas da secretaria para estar lá, para fazer o contraponto. É como se o conselho fosse inimigo da gestão, né? A gente sempre vê assim, com esses, lá vem o pessoal do conselho, já vem querer ver as coisas, e, no entanto, o conselho é uma ferramenta que podia auxiliar, né, a gente a poder melhorar a gestão. Então, assim, em relação aos temporários, é complexo essa discussão, e requer bastante elementos, mas se a gente fizesse assim, eu não quero ir para determinada localidade, eu quero ficar no meu local, você não quer, então dê a vaga para outro, e essa distorção precisa ser corrigida, senão a gente vai ficar. A gente gasta, só para concluir, a gente gasta dinheiro, capacita os profissionais, aí depois a gente demite. É um pouco contraditório, né? Um pouco sobre essa reflexão, tá? Obrigado, Salete. Tá? Debate de altíssimo nível, tá? Muito bom conversar com dois gestores experientes aí que entendem a realidade municipal muito melhor do que nós aqui que estamos na pesquisa, né? Vocês estiveram na ação, né? A gente está aqui na observação, que é a pesquisa. Como prometido, agora a pergunta ela vai ser uma pergunta do público, tá? E eu não vou escolher a pergunta que a minha mãe fez, ela vai ficar brava comigo, mas depois ela se entende depois eu me entendo com ela, tá? Aqui eu vou misturar duas perguntas, tá? Onde é que está? Uma pergunta do professor Heraldo, que eu achei interessante. Mas a participação, você vê que o assunto é um assunto que toca bastante a todos, o tanto de comentário que começou a pipocar ao longo da fala de vocês. Tá? O professor Heraldo pergunta, não estaria faltando incentivo para os professores atuarem nas escolas do campo ou melhores condições de trabalho? Tá? É a pergunta do professor Heraldo. Logo abaixo, tá? A Ana Coelho fala assim, isso mesmo, professor Pedro, fazendo alusão aqui ao comentário do Pedro Souza, como disse antes, a locomoção, as condições de trabalho e ainda por cima a falta de professores nas escolas é muito complicado a realidade no município. Tá? Enfim, existe uma resolução
do Conselho Nacional de Educação, que é a número 9 de 2009, que ela tem um artigo que fala em incentivar um professor com dedicação exclusiva a uma única unidade escolar. Tá? Eu entendo que essa é uma política pública bastante incipiente no Brasil, que ainda não houveram programas para colocar isso na prática, porque essa resolução do Conselho Nacional de Educação é bem letra morta. Eu não conheço uma política pública que incentive, que induza, para que o professor, que nem eu, sou professor da UFPA, tenho uma dedicação exclusiva ao campus de Cametá, me dedico enfim, eu entendo que esse é um indicador educacional bastante importante, o professor vinculado a apenas uma unidade escolar, sem precisar compartilhar carga horária, tá? O próprio PCCR, Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração de Cametá, de 2012, ele fala em incentivo à dedicação exclusiva por tempo determinado. É bem esse tempo determinado, eu acho que ele é um pouco mas eu não vejo no município de Cametá uma política pública planejada para tentar vincular o professor a uma única unidade escolar. É claro que não é uma política muito fácil de ser feita, eu nem sei se é possível ser feita. Vivemos em um município de dimensão continental, ilhas, estrada, 10 distritos, 10 sedes distritais, enfim, é um município muito diverso, o transporte escolar do professor, mas eu vou fazer a pergunta no seguinte sentido: seria possível sonhar com uma educação municipal em que o professor tivesse vínculo a apenas uma escola, lembrando que os professores são contratados no regime de 100 horas, e que passa a administração, muda a administração, eles têm que sempre estar chorando para conseguir complementar a carga horária. A gente conversa com os professores nas escolas, eu preciso complementar minha carga horária naquela escola, naquela outra. Então, a pergunta é nesse sentido, repito, seria possível imaginar uma realidade da educação municipal, sobretudo pensando na educação do campo, com professores com vínculo a uma única unidade escolar em regime de dedicação exclusiva, ou eu estou sonhando demais, eu estou sonhando muito alto? Eu passo primeiramente para a Salete, invertendo a ordem. Tá? Na outra, o João começou, e agora a Salete começa e depois o João fala. Ok. Professor, o senhor não está sonhando, não. Eu acho que a educação nos permite a gente sonhar. E todas essas conquistas que nós tivemos na educação foi sonho de alguém, né? Foi sonho coletivo, foi sonho dos movimentos sociais, e muita coisa a gente avançou. Eu penso que é perfeitamente possível, sim, a gente fazer uma carga horária que contemple aquele professor naquela determinada escola. A educação, ela passa por isso, ela passa por vontade política. Enquanto o gestor entender que a educação, ela não o gestor tem que entender que a educação, ela não é gasto. Né? A educação não é gasto. Então, quando entende-se isso, que a educação dá retorno, a gente pode perfeitamente fazer de que ele fique só naquela escola. Né? E tem várias atividades, se pagar melhor. Né? Se paga o piso salarial, e aí eu tenho um amigo que diz assim, a questão do piso, por exemplo, você tem que pagar, piso, o piso é baixo, se fosse alto era teto. Um amigo meu que fala piso salarial. Então, é o mínimo que se possa ter. Então, quando tu começas a fazer esses incentivos, a pagar o piso salarial para o professor, fazer uma lotação de que ele fique lá na escola dele, e se ultrapassar, ele precisar de carga horária, que ele fique nessa escola, nessa mesma escola, fazendo outras atividades, dentro lá, com a maior atividade dele, como tem essa experiência aqui em Cametá, é possível a gente sonhar sim, de que o professor não fique correndo de um lado para outro, que fique desesperado para complementar a carga horária. Né? Então, é fundamental que a gente possa
pensar nessas novas práticas e o gestor entender que a educação ela é principal, não tem outra saída para o desenvolvimento de uma cidade, de um município, de um país, se não for a educação. Enquanto a gente não entender que a educação não é gasto e é financiamento, é fundamental que a gente entenda isso. Enquanto o gestor for a favor da educação, dele ver a educação como a que transforma, né? A educação da vida, a educação transforma. Eu estava assistindo esses dias uma das lives e alguém dizia assim da pandemia, dizia assim, poxa, eu sou contra o ensino remoto, né? Porque o ensino remoto não tem afeto, né? E é isso a educação é afeto, né? A educação é troca, a educação não é mercadoria, mas a gente se vê como mercadoria. E eu penso que é possível, sim, ter boa vontade, o gestor ter vontade, sentar com os vereadores, sentar na Câmara, mostrar que é possível fazer o diferente, que é possível valorizar esses professores, que é possível a gente valorizar o aluno em sala de aula. Então, a gente, às vezes, está num debate na escola, e aí entra de novo as questões assim, eu vou te dar tanta carga horária, mas esse daqui é meu preferido, esse professor tem o aparato de um outro político, de uma outra liderança, de uma outra pessoa, eu vou dar a carga horária para ele, e o que sobrar eu dou para ti. E acaba que a gente fica correndo. 15 horas aqui, 20 horas ali, esse processo de lotação, ele é extremamente desumano, né? Nós temos que ter, e aí eu às vezes fico até pensando assim, que é um departamento tão importante, não é, João, da Secretaria de Educação, o departamento de lotação, porque ele trabalha com a gente, né? Ele que mexe com a vida da gente. E, às vezes, a gente tão mal recebido quando vai lá, não, se tu quiseres é isso, se tu não quiseres é aquilo, tu vais para lá, é pegar ou largar, é assim, aí a gente acaba desqualificando o professor, né? Então, se tiver uma mudança da educação, de que a gente possa ficar somente numa escola, seria ideal. As escolas de tempo integral, né, seriam uma solução, mas não temos condições. Escola de tempo integral, numa realidade como a nossa, e com o financiamento que vem para o município. Mas ela a gente precisa avançar. Às vezes a gente diz assim, não é possível a gente colocar, vamos fazer experiência. Vamos fazer experiência com escola de tempo integral, vamos fazer experiência em uma escola onde todos os professores só possam ficar lá, vamos medir esse resultado, vamos ver qual é o resultado que os alunos têm fazendo isso, porque a gente acaba sempre pensando assim, não é possível, a gente não faz, a gente não sonha. Eu sou muito otimista em relação à educação, mas vamos fazer. Se não dá para fazer com que possa, faz experiências, vai fazendo devagar, de pouco a pouco, né, mostrando essas experiências, fazendo contraponto da educação. É claro, né, os desafios são enormes para a educação. Sempre eu digo, quando a gente está de fora, a gente sempre pensa que pode fazer o melhor, mas esbarra em muitas das dificuldades. O financiamento da educação é um deles, né, e o não pagamento do piso, ele realmente ele faz com que desestimule, né, e o professor, para ir para a zona rural, a política que se implementa nas escolas, com as escolas rurais, e aí eu sou até meio... Eu penso que tem um estudo bastante aprofundado na universidade sobre as escolas do campo, o professor Salomão tem contribuído muito, mas a gente tem muita dificuldade dos professores irem assumir, porque eles não têm toda essa formação para ir lá. O professor Heraldo colocava agora lá, né, desmotiva. A gente não consegue uma discussão conceitual de comunidades tradicionais, né? Onde essa escola lá do campo, a gente pode dialogar com os saberes tradicionais, a gente não consegue fazer isso. A gente não considera... das escolas do campo, e eu falo isso porque eu dou aula no modular, e eu sei como é que funciona, a gente não considera maré, né? Os alunos chegam atrasados, é falta, né? A gente não considera o tempo da colheita,
né? O fluxo das águas, a gente tem muita dificuldade de respeitar o modo de vida dessas comunidades. E quando os nossos professores vão para lá, eles vão com essa visão urbanoide, essa visão totalmente urbana, do tempo, né, do local, do processo, desse processo que a gente foi acostumado no dia a dia dessa correria, né, da gente estar em cima de uma bis, de uma moto correndo de um lado para o outro, saindo 5 minutos antes para não chegar 5 minutos atrasado na outra escola. E quando a gente vai para o meio rural é que a gente percebe, né, o quanto a gente assim, não tem esse conhecimento, a gente não consegue avançar, né, a gente não consegue perceber todas essas dificuldades que quem está no campo faz uma educação diferente, né? Faz uma educação diferente. Então, é necessário a gente se readequar, é necessário a gente, como o professor disse, a gente sonhar, é necessário a gente ter coragem, pessoal, para mudar, porque se a gente não tiver coragem, fica muito complicado e a gente acaba se acomodando naquilo que a educação dos municípios apresentam para a gente. Muito bom, Salete, muito bom, muito obrigado. Ó, vou cobrar, hein, Salete? Se você for secretário de Educação de novo, vou cobrar que um carro-chefe seja fixar o professor a uma única unidade escolar, hein? Vamos tentar, vamos fazer essa experiência, acho que vale a pena. Eu acredito que esse é um indicador educacional bastante importante. Aqui o Josenildo, antes de passar para o João, deixa eu ler aqui uma intervenção muito interessante do Josenildo Souza. Ele disse assim: fui professor de educação básica em Manaus e trabalhei em uma escola da zona rural. Os professores recebiam um auxílio, ele escreveu aqui, ele digitou errado, um auxílio de 25%. Tá? Ele continua dizendo que esse é um questionamento importante. Penso que é possível, quando as políticas públicas de funcionamento das escolas em tempo integral, nas escolas do campo, seja possível o trabalho integral do professor em uma única comunidade. É uma política, por exemplo, que o professor em Cametá nunca vivenciou, né? A Adriana Valente aqui, que é minha orientanda, estava reclamando aqui, ó, os professores da educação do campo enfrentam diversas dificuldades. Uma delas é a questão do custo. O custo do transporte para determinados locais é bem alto. Então, muitos pontos para o debate aí, muita discussão. Eu estou vendo que a gente percebe que quando o tema instiga as pessoas a falarem e a quantidade de intervenções aqui do público é muito grande, é porque é um tema importante. João, faça suas considerações a esse sonho nosso aqui que nós estamos sonhando, que é um professor trabalhando numa única escola e, de preferência, em dedicação exclusiva, sem precisar de outro emprego, que nem eu. Tá? Eu acho que uma das características que torna essa instituição, que tem o símbolo aqui do lado direito, no canto direito da tela alto, a UFPA, tão sólida, é o fato de eu ser um professor com dedicação exclusiva. Eu não tenho outro emprego. Minha única preocupação é a Universidade Federal do trabalhar na UFPA. Mas isso custa, isso é caro, isso exige planejamento, exige política. João, contigo. Tem que ligar o microfone. Ah, meu Deus. Já. Ok. Bom, a Salete, ela fez umas considerações nesse sentido, assim, que coadunam com a minha ideia, né? Aquilo que eu penso para a educação. E eu também sou um grande sonhador da educação. Acho que é possível sonhar, né, por uma gratificação de deslocamento. É possível sonhar por alimentação aos professores que vêm da cidade e encontram essa alimentação na escola. É possível sonhar a gente encontrar lá no campo uma escola totalmente climatizada, né? É possível. Isso aí, eu acho que isso faz parte da luta de todos nós, faz parte das nossas bandeiras de lutas, né? Eu sempre digo uma coisa, infelizmente, os aspectos ideológicos, políticos, ou melhor, emparelhamento político, do sistema político, ele não poderia interferir na democracia da educação, né, na política educacional. Infelizmente, nós, enquanto educadores, foi colocado muitas coisas aqui, e eu gostaria de só ressaltar que alguém colocou aqui, estou acompanhando os comentários, que alguém colocava, olha,
mas os professores que abandonam, que não assumem, né, desistem de atuar no campo, eles não são vilão. E, realmente, eles são também vítimas. Porque quem é que não gostaria de trabalhar no campo com condições, né? Esse desafio a todos nós, né? Eu sou professor concursado no distrito do Juaba, um dos distritos aqui, se não o mais pobre, juntamente ali com o Jana Queller, né? E eu falo porque eu conheço essa realidade, e é uma realidade que dói, né? Dói. Você, muitas das vezes, vai febril para aquelas escolas, e você vai pegando chuva, você vai pegando poeira, né? Muitas vezes você chega mais doente na escola, né? Esse é o desafio do professor de educação do campo, lamentavelmente. Agora, detalhe, esse é o desafio. Mas o sonho que nós temos é que a educação do campo, principalmente, nós estamos falando aqui voltado para a questão dos profissionais da educação no campo, mas também tem nossos alunos, nossos educandos que estão lá, né? Elas nos impõem esse desafio. E a Salete colocou uma coisa assim que, para mim, é um grande divisor de águas, que, lamentavelmente, nós somos pensados a avaliar, a dar nossas aulas, a chegar nas nossas escolas com a mentalidade urbana, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa sonhar e começar a acreditar nesses sonhos. Eu gostaria de falar uma questão aqui. Eu, João Batista, eu sou um defensor assíduo da gratificação de deslocamento por milhas ou por quilômetros de nossos professores. Eu sou. No entanto, na última nossa conferência, eu lembro que um dos pontos discutidos no Plano Municipal de Educação foi isso. Isso foi um coro, porque nós temos 180 unidades escolares no campo, e nós temos 19 na cidade. A maioria dos nossos professores, nossos profissionais de educação, é do campo, trabalham lá, né? E aqui, respondendo aqui, a professora Heraldo colocou, e que a professora Sueli colocou aqui, né? E aqui, essa minha resposta vai primeiramente voltada para que a Sueli colocou, né? Aliás, que o Heraldo colocou, sim, falta incentivo. Falta. A realidade é ardida, como eu já falei lá. Lá na base é ardida, dói demais. Dói demais um professor gastar R$500, R$400 para chegar para a escola. Dói demais. Você tira do seu menino na casa, você tira da mensalidade na casa. E eu digo, esse sonho tem que ser nosso, né? Agora nosso, efetivamente. A Salete tocou num ponto muito crucial, né? E eu vou aqui tornar ele mais claro. Muitas das vezes, pelo guarda-chuva político, ou pelo meu político de estimação, a gente acaba até engolindo a língua. Eu costumo dizer para o meu secretário, se for necessário estar no governo, mas eu preservar a minha luta, eu faço parte. Agora, se não for para preservar meus sonhos, minhas lutas, eu prefiro sair, né? Como sempre fiz e faço, né? Falo aqui como militante da educação. Eu acho que isso nós não podemos perder. Isso nós não podemos perder. Isso eu digo para o Pedro, nosso amigo que está aí curtindo a nossa live, né? Que nós não podemos perder isso, Pedro, né? E respondendo à professora Sueli, sobre essas estratégias para esse momento de isolamento social, logo no começo eu disse sobre o plano municipal, sobre a proposta pedagógica em isolamento social, que nós estamos construindo. A partir de amanhã, só refrisando isso, eu já falei isso, né? A gente vai estar fazendo um ciclo de reuniões no Senai com nossos diretores e coordenadores pedagógicos, para estar discutindo, de fato, as nossas propostas e o que eles têm também. Lamentavelmente, esse tempo da pandemia, não é um momento que a gente está buscando as metas mais exitosas, né? Eu penso que esse momento, né, não há nem espaço para isso, mas é um momento da gente poder dar uma resposta com equidade, uma resposta com responsabilidade, né? No entanto, a gente ouve muito aí, algumas pessoas sempre falar, olha, vai começar as aulas, o que se tem de posicionamento para isso? Não, acho que esse posicionamento é um posicionamento coletivo, né? E a gente está construindo com muito pé no chão isso. Então, os canais que nós estamos construindo possivelmente, programações na TV, na rádio, estudo dirigido pelo portal que a gente tem, envio de materiais. Então, todas essas possibilidades estão colocadas na mesa. E a gente está pensando em efetivá-las. Obviamente que a gente vai ouvir essa semana os nossos diretores e coordenadores. Lamentavelmente, não dá para ouvir todo mundo, né? Acho que isso é de acordo, né? Eu gostaria de fazer uma live, todos os pais do campus participarem conosco, seria maravilhoso,
mas a gente sabe que isso não rola, não acontece. Né? Então, a partir de amanhã, até sexta-feira, a gente vai estar ouvindo por distrito os nossos diretores e coordenadores, apresentando para eles o que o nosso comitê, porque nós montamos um comitê de contingência frente à Covid-19, né, voltado para a educação, e a gente já tem sim um plano até um pouco robusto, até ficou um pouco grande, mas eu digo assim, mas antes de ter ideia sobrando do que ideia faltando, né? Então, foi também um fruto disso, a gente está com a participação do Sintep conosco, e também sinto-se à vontade, os grupos de pesquisa, a universidade, fazer parte conosco, né? Obviamente que a gente está dentro desse processo de respeitar né, os regramentos, né, do isolamento social, mas é um documento em construção. Amanhã ele será apresentado e vai ser socializado nas redes, e assim, é um documento nosso, né? E também temos que pensar no poder de execução dele, né? Para esse momento. Eu lembro, esse momento é um momento de emergencialidade, né? Então, é isso que nós estamos pensando. Proporcionar, né? Não gosto de falar essa expressão padrão mínimo, mas proporcionar, na medida dos nossos esforços, da nossa luta, do empenho, de toda a educação, que o processo de ensino-aprendizagem não seja, né? Não sofra mais rupturas, né? Do que já sofreu com essa pandemia. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa pauta, e se Deus quiser, a partir de amanhã a gente vai estar colocando isso em prática. Muito bom, João, muito bom, obrigado. Está trazendo as últimas atualizações aí, atualizações que ninguém sabia aí, dos últimos ações para a educação municipal aí, por meio da CEMED. Tá? Excelente debate. Eu agora vou aproveitar uma pequena deixa aqui de duas pessoas que fizeram uma fala. Peço para que os ouvintes, os participantes da live, continuem mandando suas considerações, que sendo aqui a nossa live, estão tornando uma live dinâmica, tá? Eu aqui vou pegar a fala da Ana Coelho. Ana Coelho, ela estava se referindo provavelmente a uma fala da professora Salete, em alguma das intervenções que a professora Salete fez. Ela disse assim, tocou no ponto da ferida, a colocação de professor na escola através de vereadores. Isso é o ó. Aí ela escreveu aquele ó, com acento agudo, né? Isso é o ó, tá? É ela que está falando, não sou eu. A Ana Coelho que está falando isso, não fui eu. Tá? E aqui, o João Neto falou o seguinte, me parece que em grande parte dos municípios paraenses, a educação está atrelada às vontades políticas da base de governo na Câmara. Quem está falando isso é o João Neto, gente, não sou eu. Mas eu, com os meus orientandos, meu grupo de pesquisa, a gente observa que as escolas do campo, sobretudo, tá? É uma pesquisa ainda incipiente. As escolas do campo, em Cametá, mas em outros municípios, em Portel, como o João Neto está falando de municípios paraenses, tá? As escolas do campo, sobretudo, mas não exclusivamente, são territórios de vereadores. Tá? O vereador, ele tem indicação, ele parece que ele tem ingerência sobre aquele espaço escolar. E isso, já vou logo alertando, o nosso grupo de pesquisa, ele procura fazer a relação entre política local, essa disputa política municipal, e a gestão da educação. Então, isso não é exclusividade do grupo político do Valdolim, que já teve 3 gestões nas últimas 2 décadas, nem do PT, que já teve 2 gestões. A gente percebe que, sobretudo nessas 2 últimas gestões, a do Irácio, que a gente consegue ter uma observação mais acurada, isso acontece nas 2 gestões, que vereadores têm uma série, inclusive nomeando diretores, a gente percebe que a resistência de cumprir o Plano Municipal de Educação de 2015, que a Salete fez menção, essa lei municipal, que prevê que em 2 anos o diretor de escola seja eleito, tem uma relação talvez com isso. Eu pergunto a vocês, tá?
enfim, a gente ainda não tem eleições para diretores e o plano municipal não foi cumprido em mais uma das metas. Pergunto a vocês, como é que acontece essa negociação? Vocês que conhecem os bastidores da política, eu não estou ali nos bastidores, vocês estão mais informados que eu, porque a atribuição de fazer gestão educacional é da CEMED, é do executivo, mas a gente percebe que há uma terceirização, e o João Neto que falou, a educação em municípios paraenses está atrelada à vontade política das bases de governo da Câmara. Como é que acontece isso nos bastidores de, essa escola aí você pode ter certa ingerência, vereador X, aí você vota com a gente, você aprova o nosso orçamento. É assim, me contem um pouco desses bastidores, se vocês souberem. Aí eu estou colocando vocês em maus lençóis. Mas, enfim, vocês não acharam que participar de uma live essa é só pergunta agradável, né? João, por favor, é contigo. Ligar o microfone, João, não esqueça. É o João, né? A Calete começou a última, né? Então agora o João começa, né? É isso. Ok. Bom, acho que esse é um ponto... Poderia dizer para ti que, em outros tempos, eu poderia até me sentir muito... para discutir essa grande provocação que você coloca, mas é uma provocação que é a realidade, né? Quando o colega coloca essa questão do aparelhamento, né, das bases de governo na ingerência educacional, isso é uma questão que eu penso que não orgulha a professora Salete, que não me orgulha, que não orgulha a ninguém, a nenhum militante da educação, né? Isso não nos orgulha. Obviamente que, como diria assim, uma perspectiva bem gramsciana da coisa, a gente precisa mudar isso, a gente precisa restaurar isso, né? Uma perspectiva bem gramsciana da coisa. A gente precisa lutar. Obviamente que é um sistema muito forte, é histórico, né? É o histórico, né? Desde quando a educação, eu pesquisei na minha graduação, Estado Imperial, Instrução Pública na Comarca da Amazônia, né? Um texto totalmente da área de História, né? Estado oitocentista, e eu vi isso lá, né? Nosso Brasil, República, nós vimos isso também. E, nos nossos tempos atuais, é o que nós vemos. Eu, como educador, não gostaria desse aparelhamento, né? Mas, numa perspectiva gramsciana, de que precisamos restaurar, nós estamos aí, nos colocamos também nessa condição de construir esse processo, eu diria, um pouco mais, ou melhor, mais democrático, pela educação. Poxa, que sonho! Eu penso que a questão de gestão de diretores escolhido pelo povo é um sonho de todos, das próprias comunidades. Nossa também, por que não? Eu lembro quando eu fui assumir uma direção escolar na gestão do Irácio, no início, eu recebi o convite do Irácio para assumir lá na localidade de Matias, na primeira reunião que eu tive com a comunidade aberta, eu me senti muito mal, até pela defesa que a gente faz, né, da questão da gestão democrática. E eu colocava isso para a comunidade. Gente, eu não gostaria de estar aqui por essa via. A via de que o primeiro prefeito ou o prefeito me indicou. Eu gostaria de ser eleito por vocês. Mas eu quero dizer para vocês que, a partir de hoje, eu vou fazer o máximo possível para possibilitar um ambiente escolar com mais dignidade, equidade a vocês. Isso eu coloquei. Mas não me fez bem. E eu tenho certeza que a todos aqueles que são conscientes, né, de um papel democrático da educação não se sentem muito à vontade com isso. Agora, detalhe, né? Nós temos que é uma luta nacional. Né? Não é só do Pará, não. Não é só do Pará, não. Nós temos muitos estados que têm isso, né? Eu tenho parentes no Nordeste, né? Meu pai é no Nordeste, mora lá, no estado do Piauí, e lá é assim. Né? Não é só no Pará, não. É o Brasil todo. Mas por quê? Porque nós precisamos não só alterar a questão da legislação, como fazer efetivar. Porque, ao mesmo tempo que a legislação ela nos propõe isso, ela também cria uma abertura para isso. Né? Nós temos um exemplo claríssimo no estado do Pará, quando a Ana Júlia foi governadora. Ela estabeleceu a eleição direta. Aí, quando o Jatene chegou, o que foi que aconteceu? Não, indicação. Mas por quê? Porque é uma abertura na lei. Então, o que eu quero dizer a vocês
é que é uma luta que ela vai muito além desse ambiente micro aqui. É uma luta nacional. É uma luta que nós temos que fazer essa transformação nacional. Né? E nós perdemos a oportunidade, na última Conferência Nacional de Educação, de tornar um sistema nacional de educação. Né? Os organismos sociais, eu me coloco no meio, nós falhamos. Nós falhamos. Se nós realmente não nos fortalecermos, é que eu me aproprio do pensamento de Maria da Glória Gon, se nós não nos fortalecermos enquanto, né, organismos sociais que defendem a educação pública de qualidade, isso vai permanecer por muitos anos, né? Por décadas. Então, isso depende também de todos nós. A gente tem que sair, aqui eu trago a palavra de um grande amigo, que é o Danúzio, todos vocês conhecem, ele costuma dizer, a gente muitas das vezes se embrenha no clubismo político e a gente acha que um é do Flamengo e o outro é do Paysandu. Poxa, nós temos uma coisa que nos une, que cria amálgama na educação. É a educação. Né? Todos nós somos sonhadores de uma educação de qualidade. Então, resumindo, eu não me sinto bem, eu defendo sim, tem que ser, né? Eleição direta para diretor. Nós temos que ter concurso para técnicos na área de educação. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, eu exerço função técnica, mas eu sou concursado para professor séries iniciais. Eu acho que, gente, a gente tem que limpar a cara e dizer isso, né? Eu acho que nós temos que tratar a educação como a realidade que ela está aí, né? E eu me abstraio desse debate clubista, né? Eu não quero isso, me canso disso, né? Então, dizer, é uma luta de todos nós. Discutir melhoria do transporte escolar, melhoria da alimentação escolar, valorização profissional, né, dos profissionais da educação, incentivo à formação continuada. Né? Todos nós aqui sabemos a dificuldade que é fazer uma... Né? Tendo família, muitas das vezes tendo que sair do seu município, e as dificuldades que são dentro das nossas legislações municipal da garantia da gratificação disso. Não somente a gratificação. Eu penso que um cara que sai, vai fazer um mestrado, um doutorado, e volta para a rede, ele tem muito a contribuir. Né? Alguém colocou aqui uma coisa, e eu lembro disso, em 2016 eu passei por isso. Mas só que eu gosto de criança. Lembro de 2016, quando eu saí da gestão, né, eu fui colocado para uma turma de Jardim 1, Jardim 2 e primeiro ano. Eu adoro, tenho filhos pequenos, então para mim foi bem, mas muitos não têm essa facilidade. Né? Então, lamentavelmente, esse clubismo ainda influencia também muito de nós abraçarmos juntos, né? Caminharmos juntos. Tem coisas que nos unem. Né? Tem coisa que nos une. A educação nos une. Eu penso dessa forma. Muito bom, João. Muito bom. Muito obrigado pelas considerações, tá? O debate tá bom. Eu vou segurar vocês até as 17 horas, hein? Eu vou aproveitar o tempo que me deram nessa live e vou extrair tudo que vocês podem gerar de discussão bacana, que está muito boa a discussão. Lembrando que, acabando a nossa live aqui, o evento, o colóquio, tem continuidade, mas não vai ser no Facebook, não vai ser no YouTube. Tem a live Modos de Vida e o Comum na Amazônia no contexto da pandemia, previsto para iniciar às 17 horas. Vai ser num link no Google Meet, aberto para até 200 pessoas, como para não lotar, tá? O link está aí nos comentários. Tá? A Esther falou o seguinte, a Esther Mello falou, o grande problema do município é que eles não agem com democracia, e sim por influências de ganho de voto para tentar se manter no poder. Aí o Nildo, que está aí nos bastidores, colocou a fala da Esther Mello aí para nos ajudar. Deixo aqui minha indignação. Então eu passo para a Salete. Salete, me conta, como é que se dá nesses bastidores aí essa relação entre executivo-legislativo para ganhar maioria na Câmara? Eu tenho uma pesquisa em Portel que o meu entrevistador anônimo fala, o vereador aqui ganha escola de porteira fechada, ele pode nomear diretor, isso lá em Portel, pode nomear diretor, professor, da carga horária. Você está comigo em Portel, eu tenho essa entrevista. Então, eu já tenho alguns indícios de como se dá essa relação. Pega a escola de porteira fechada, vota comigo na Câmara. Como é que é? Me conta um pouco dessa relação executivo-legislativo, Salete.
Vamos lá, né? É uma relação não muito republicana, digamos assim. Mas, antes de eu entrar nessa questão, o que a gente percebe é o seguinte, a Esther Mello, a tua indignação é a nossa indignação, né? Dessas coisas todas. A escola, ela dá vida àquela localidade. Isso eu tenho percebido muito. As comunidades, elas exigem que tenha uma escola lá, nem que funcione no barracão, na casa de alguém, no espaço que não é adequado, mas a comunidade quer, porque ela vê na escola esse movimento que dá vida. Ora, nós temos na escola, faz carnaval, dia de mãe, Páscoa, faz coelhinho, dia de pai, Semana da Pátria, fazemos bandeirinha, festa junina, muito legal. Então, isso movimenta a vida daquela comunidade. Nesse sentido, né, onde tem escola, tem gente. Onde tem gente, tem disputa. Onde tem disputa, tem poder. É aquilo que o Foucault coloca, micropoder. Né? E essa comunidade é representada nas eleições pelos vereadores que vão lá. Né? E aí, essa negociação já vem de lá. Olha, a família vai votar em mim, aqui tem uma escola, precisa de direção, a diretora que está aí é sempre diminuindo os que estão lá. Né? E aí já ganhou a eleição do lado que estava, a escola é dele. Seria ingenuidade da minha parte, da parte do João, falar que isso não existe, porque a olhos nus a gente percebe isso. Alguns são professor de porteira fechada, outros já são menos gulosos, digamos assim. Né? Um diretor daqui, um professorzinho daqui. Isso atrapalha tanto a gente que está assim lá na CEMED, e chega um ponto que a gente não sabe mais o que fazer, né, com uma situação. É constrangedor para a gente, é constrangedor para o profissional que ele indica. Porque a comunidade escolar fala que ele foi uma indicação como se ele não tivesse condições, méritos de estar lá. Né, de estar lá. Então, quando eu estava secretária, eu tenho muita prudência de tratar isso com muito equilíbrio. A gente tem que tratar, porque de um lado estão os vereadores, mas de outro estão os colegas nossos da educação que são indicados, e que deve ter, e que tem, a maioria deles tem perfil para ser diretor. Mas só a questão de ser indicado por um vereador, ela já é não vista pela comunidade toda que está lá. Então, tem que se insistir nessa eleição direta para diretor de escola, para a comunidade poder estar com um projeto político-pedagógico, participar, estar lá dando suporte. Então, eu não vejo outra saída. Né? Eu não vejo outra saída. Infelizmente, em Cametá, a gente não consegue que os gestores barram. De 2001 a 2004, né, a gente estava assim, tudo muito recente, concurso público, e aí depois, já rompendo com essa lógica das contratações via o curral eleitoral, mesmo assim ainda permanecia, né, porque não foram preenchidas todas as vagas, mas aí o concurso público, e depois vamos trabalhar para eleger, para eleição, para diretor, a gente esbarrou, e quem dá o suporte para o prefeito? Os vereadores, as lideranças das comunidades, né, as próprias lideranças políticas. Então, a gente esbarra nesses... e são pessoas que não fazem educação. Isso, assim, que mais deixa a gente de mãos amarradas, que não faz educação. Porque se essas pessoas fizessem educação, entendessem da educação, compreenderiam perfeitamente que a saída é a gente dar continuidade. E para dar continuidade no processo de educação, eleição, montar a sua equipe, montar o plano de governo daquela escola, que é o projeto político-pedagógico da escola, o corpo dos professores capacitado, né? E não ter esse tira, entre, sai de professor toda hora, a cada mês, E ainda tem mais, né? Se o professor ele não quer mais apoiar aquele vereador, o vereador manda tirar na hora. Então, é uma prática que é uma prática assim, do Brasil, penso eu. A gente está falando de uma realidade nossa. Eu assessorei a Secretaria de Igarapé-Miri, assessorei um pouco a de Baião,
trabalhei em 12 municípios na região tocantina, na assessoria na diocese, com educação popular, e todo esse quadro que eu estou me referindo aqui, enquanto eu fui secretária, a gente via nos outros municípios. Então, que a educação é aquele mel, né, que as abelhas todas vão em cima e querem, às vezes, nem compreendem todo o processo que se dá lá, mas a gente ainda também não tem essa força. O secretário sozinho, com a sua equipe, ele não tem essa força. Não quer ficar, a gente vai tirar. Aí tá, professor, eles tiram a gente, colocam outro que vai fazer. Então, vamos resistir, vamos ficar, vamos tentar mudar, né, de pouco a pouco, mas foi uma dificuldade muito grande. A nossa equipe tentou, mas esbarrou. Em 2003, nós esbarramos nessa situação, que ainda não era o momento, que ainda não estavam as políticas públicas efetivadas, que ainda não estava claro, que a gente estava saindo de um concurso, e aí, tipo assim, estão democratizando muito. E aí é um grande erro, né? Porque as pessoas me perguntam, às vezes, a gente senta na base, poxa, uma das coisas que eu acho que a gente tinha condições de bater mais, de ficar a pé e dizer, não, tem que ter concurso, tem que ter eleição para diretor de escola e tudo, e a gente não conseguiu. Eu penso que um dos pecados grandes assim que a gente teve foi não ter força suficiente para a gente fazer a eleição direta para o professor. Até porque nós não temos voto, né? O secretário não tem voto, quem tem voto é vereador, e o prefeito sempre depende deles lá na Câmara. Não é complexa a situação, né? Às vezes a gente está de fora e fala que é fácil, chega lá, a gente esbarra com N situações que nos põe numa condição, assim, meio da gente que preza por uma educação de qualidade ser contraditório. Mas é isso, né? Nessa situação do micropoder, né? Os vereadores querem estar lá na comunidade, é meu, o espaço é meu, a escola é minha, eu realmente nem sei como eles tiram tanto proveito disso, porque você faz educação, os professores que estão lá, eles têm sua filosofia de vida, sua filosofia política de quem seguiu, eu nem vejo como se tira tanto ganho, mas é a questão do poder mesmo, né? Enfim, é umas coisas assim que acontecem. Muito bom, muito bom. Eu estou adorando o debate, tá? Muito bacana aí ouvir vocês aí. Isso aqui para mim está um baita de um aprendizado. Vamos fazer o seguinte, a gente tem mais 15 minutos de live. Eu vou finalizar com uma pergunta bastante provocadora, tá? E aí eu peço para que vai começar a Salete, porque a gente vai inverter a ordem, né? Na outra começou o João, vai começar a Salete. E depois o João, já peço para que vocês, finalizando essa pergunta, já se despeçam do público, porque quando bater 17 horas, a gente é expulso aqui da live. Então, peço para que vocês sejam bem breves, tá? Respondam a minha pergunta de maneira bem sintética, já deem a despedida ao público, tá? Eu acho que eu vou ter um tempo de despedir do público depois, então não vou aqui começar as despedidas, tá? O meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, né, o meu e dos meus orientantes, procura aproximar a gestão educacional da política local. Tá? E em Cametá, especificamente em Cametá, 2 grupos se alternaram no poder desde o processo de municipalização. Né? Desde 2000, há 2 décadas, a gente teve 2 gestões do PT e 3 gestões do Valdoli Valente, que já passou por diversos partidos. E agora estamos chegando, daqui a pouco, mais uma eleição municipal. Então, eu pergunto, e eu quero fazer mais debate nesse formato, chamar gente de um governo, de outro governo. Muito bacana esse primeiro piloto que a gente fez, fugiu um pouco da fala acadêmica, mais um debate mais solto, assim. Quero depois convidar outras pessoas que participaram da gestão, tanto do PT quanto da atual gestão. Pergunto a vocês, começando pela Salete, tem alguma diferença na condução da gestão educacional conduzida por esses 2 grupos que se alternaram na prefeitura ao longo dessas 2 décadas? Tem alguma gestão ou tem mais aproximação? É mais distinto ou é mais diferente? E se tem diferença, quais são essas diferenças? Se tem semelhanças, quais são essas semelhanças?
não esqueçam já de, ao final da fala, se despedirem do público. E 5 minutinhos para cada um. Eu peço para o Nildo aí fazer a contagem. Nildo, 4 minutinhos, porque senão a gente vai ser expulso da live. 4 minutinhos para você, Salete. Ok. Nossa, né? A gente sempre tem realmente diferença, né? Eu vejo que tem mais diferença do que coisa que nos aproxima. A gestão do Partido dos Trabalhadores, ao meu ver, e enquanto secretária na primeira gestão e na segunda, no Departamento de Programas e Projetos, que hoje é ocupado pelo professor João, eu vejo que a gente investe muito mais na formação, né, do professor, a gente tem muito mais a proximidade com o professor, com a escola, com os projetos desenvolvidos com a comunidade, com o povo. Eu penso isso, o projeto Mais Educação e o projeto que nos deu uma proximidade muito grande a gente poder desenvolver com as comunidades locais, né, fazer educação com o povo, isso eu acho interessante, a questão de descentralizar. E as conferências, né, as nossas conferências, elas são conferências participativas, primeiro por distrito, por setores, depois a gente reúne 1.200 pessoas nas conferências. E eu acho que o prefeito, do prefeito Valdoli, né, da gestão dele, eu acho que ele investe muito isso, e que eu não estou dizendo que esteja errado, tá, pessoal? Ele insiste e investe na política dos prédios, né, do fazer escolas, essa questão assim, das escolas. Eu acho a secretaria um pouco mais fechada, assim, para as discussões, né, mas investe muito em prédios, são escolas bonitas, são na infraestrutura, na verdade, né? E eu vejo assim que na nossa gestão a gente investe um pouco mais na pessoa, na humanização. Dos demais, o que vem lá, vem dinheiro para pagar professor, para comprar merenda, e aí também tem uma diferença, a gente regionaliza a merenda, para transporte, vem carimbado que tem que ser feito. Isso une. Agora eu vejo essa diferença, assim, eles investem muito mais na questão da infraestrutura, a gente investe mais na pessoa, no diálogo, na compreensão. Eu vejo um pouco isso por aí. E agradecer, professor Ariel, agradecer ao PPG Educ, primeiro, né, parabenizar o PPG Educ, né, todas as lives são temas importantíssimos para reflexão. A live que o professor Heraldo ontem participou do transporte escolar, a prefeitura aí precisa orientar o secretário do transporte escolar, já temos a universidade que discute isso, discutiu com muita propriedade, né, mas, assim, agradecer o convite, professor Ariel, eu acho, assim, que a gente salutar, né, a gente relembrar aquilo que a gente fez, onde a gente chegou até hoje, a educação melhorou muito, não resta dúvida, não estou falando de governos, eu estou falando da melhoria que teve a educação no município de Cametá nos últimos anos, né, conquista da classe trabalhadora, conquista dos professores, né, que lutam, que se qualificaram para fazer uma educação que eu sempre digo mais humanizada, mas uma educação de qualidade mesmo. O nosso IDEB ainda é um pouco baixo, mas ele vem crescendo, pode crescer muito mais, né? E eu penso que a gente, em Cametá, pode fazer uma coisa, assim, com a educação a gente pode avançar muito, né? A gente só precisa ter mais coragem, né? E a gente precisa sonhar e acreditar que com o sonho é possível transformar. Obrigada por fazer parte desse debate tão importante. Valeu, Salete, muito bom. Eu ainda não vou fazer a despedida final, vou passar para o João, que a gente tem pouco tempo. João, 5 minutinhos. Tem diferença? Semelhança? Quais são as diferenças? Contigo, João. Olha, eu não gostaria de fazer uma análise de epistemologia ideológica ou de gestão, mas eu vou fazer um recorte aqui na divisão que eu assumi, que tenho aqui a honra de estar dividindo aqui, professor Salete, que foi chefe dessa divisão, né? Não é um departamento, é uma divisão. Bom, eu herdei 22 milhões
de reais inadimplência. 89,9% dos nossos conselhos desatualizados. Isso é um imenso desafio, né? Para nós, como é fazer começar do zero, né? Eu acho legal o ideário da professora Salete nesse sentido, do aspecto dessa questão participativa, isso é importante. Nossa conferência, ela teve essa marca também, nós participamos, né? Eu coordenei, eu estive à frente, né, dos trabalhos, quem fez a coordenação a nível municipal, nós fizemos as conferências nas vilas, teve a participação, né, maciça da população, isso para nós também é um ponto positivo, né? Mas, assim, eu vejo que, eu martelo de que tem muita coisa que nos une, né? Se eu for colocar aqui, se eu for tendenciar nas nossas diferenças, né, eu vou ficar na epistemologia de crenças políticas, e eu não quero, eu quero fazer aquilo que nos une. E eu penso que o que nos une é a educação, o sonho de uma educação com mais qualidade, é o sonho de uma educação mais participativa, né? Esse é o nosso sonho também, né? Eu não posso falar aqui pelo Valdolir, né, mas eu falo pelo aquilo que eu tenho vivenciado ao longo desses 4 anos, que é muita sede, né? Muita sede de querer levar a educação nos lugares mais distantes, é muita sede de melhorar, sim, a alimentação escolar, né? E, lamentavelmente, nós não podemos nos curvar por uma realidade dura e cruel nos últimos anos dos cortes, né? Principalmente ali do Temer para cá, para a educação, grotescas, né? Por exemplo, o Cametá chegou a ter ano que recebeu 5 milhões do PDDE, é muito dinheiro, né? Dá para fazer uma boa gestão sobre isso. E nós temos hoje, nós não passamos dos 500 mil, né? Lamentavelmente, nós temos conselhos que devem quase 600 mil reais, né? De todo esse período que eu fiz um relatório, e esse relatório encaminhei ao Ministério Público Federal, né? Só para questão de conhecimento, com alguns conselhos que devem prestação de contas. Por exemplo, nós temos, não vou aqui citar, mas temos conselhos que devem 567 mil, 337 mil, 211 mil, e nós temos todo esse relatório, eles estão num combo, que nós encaminhamos ao Ministério Público. E é o que eu espero que os responsáveis sejam, diria assim, paguem por isso. Porque quem está pagando por isso são nossos alunos lá na ponta, né? Por exemplo, aqui, isso eu posso citar. Nós temos uma escola muito interessante em Cametá, Coronel Raimundo Leão. Poxa, 4, 5 anos que essa escola não recebe um recurso por inadimplência, né? E outros que eu não vou citar aqui. Então, eu tenho um relatório, eu já disponibilizei até para a professora Odete, acho que eu passei para o senhor também, é um relatório que a gente pode estar disponibilizando. Então, eu sempre digo uma coisa, é lindo demais fazer gestão com bem dinheiro, né? Agora, com a sobra do pote, fica muito difícil fazer gestão, amigo. Mas a gente está na luta, a gente está no sonho, nós temos muita coisa que nos une. É a educação, o sonho pela educação. Muito bom, muito bom. É uma pena que agora que o debate politizou também, ficou um gostinho de quero mais, a gente já está acabando. A Salete está aí doida para fazer uma tréplica, mas eu não vou me permitir, porque senão a gente vai cair da live, vai pegar mal. Quando der 17 horas, a gente cair da live. Então, vamos deixar esse gostinho de quero mais. E quem sabe, fora, a gente fez esta mesa no âmbito do colóquio, da nossa linha de pesquisa aqui do PPG-Duc, da linha de pesquisa Políticas e Sociedades, mas quem sabe a gente possa fazer nesse contexto aí de não atividades presenciais, fazer mais debate, convidar a Salete novamente, o João, outras pessoas dos dois grupos, que eu particularmente gostei demais do debate, achei um baita de um debate de alto nível, um debate vivo, com questões candentes, tá? Agradeço de coração, tá? A professora Salete, estava nervosa, é a segunda live que ela participa na vida, ela estava tensa, disse que foi se produzir antes da live. Agradeço demais o João aí pelo empenho em poder participar. Ele estava há 15 minutos antes de iniciar a live com problema de conexão, ele correu não sei para onde aí para conseguir uma conexão melhor. Então, muito obrigado, gente, tá? Foi um debate no qual eu desfrutei demais, acredito que o público também, agradeço ao público que participou, contribuindo com uma interação muito, muito orgânica aí no debate.
Então, não esqueçam que agora, às 17 horas, tem a continuação do nosso colóquio com a live Modos de Vida e o Comum na Amazônia, no contexto da pandemia, prevista para iniciar às 17 horas, tá? O link do Google Meet está aí, tá? Um grande abraço, um forte abraço, Salete, um forte abraço, João, tá? A gente se vê em breve, tá? Porque eu acho que esse foi só um primeiro de vários debates que a gente pode fazer, tá bom? Obrigado, gente.